hoje é dia de jejum, né? Vamos cantar com força. Vitória. Vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Irmãos e irmãs, ecoa desde 2000 anos a infame apresentação que Pôncio Pilatos fez a Nosso Senhor do balcão do pretório, enquanto turba a indecorosa, escarnecedora, mais uma vez, que preferiu as trevas. Eis o homem. Estamos agora diante do Calvário. Aquele ambiente de desolação se estende por todo o mundo, alcança o céu, influencia a natureza. Ou Deus está morrendo, o mundo está se acabando, teria exclamado espantado um astrônomo diante daquelas terras distantes, alheio àquilo que acontecia lá em Jerusalém. Ele era desprezado, ele era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Ele era amaldiçoado e não fazíamos caso da pessoa dele. Estava ali, suspenso no madeiro da cruz, a vítima em holocausto pela remissão do pecado do primeiro homem. Ali, naquele lugar da caveira, sobre a caveira do primeiro homem, conforme rezava a tradição, onde brotava a árvore da vida, que resgataria das trevas a dignidade humana perante Deus, que tiraria do exílio o novo homem. Jerusalém limpa o coração da maldade, a fim de que consiga da salvação. É preciso que o sangue que jorra na árvore da vida escorra pelo monte, alcance a Jerusalém e a lave da corrupção do mal que inebria o coração dos homens. Anunciam-se desastres e mais desastres. Jerusalém está desolada. O mundo está... O universo fechou-se em luto. Do céu, repartido por raios, derrama-se o pranto da natureza, da frialdade dos homens que levam à morte do seu Deus e Senhor. Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. Estamos, irmãos e irmãs, diante do Calvário, o altar do sacrifício, onde Cristo se entregou ao Pai em holocausto para a nossa redenção. Estamos diante do altar onde Deus humano restituiu-nos a graça, restituiu-nos a vida eterna. Ouço gritos como os da mulher ao dar à luz, gritos de angústia, quais naquele momento do seu primeiro parto. São os clamores da filha de Sião, que geme, ergue as mãos, desgraçada por mim,
desfaleço diante dos algozes. Jesus, desprezado pelos governantes, pelos homens públicos, que querem poder diante das bocas famintas, vendo os corpos espalhados pela enfermidade, sofrendo sem assistência, sendo omissos, olham para o povo, mas esquecem dele. Jesus foi desprezado, como muitas das vezes nós também o somos. Jesus olha para nós, tem compaixão de nós, nos chama em sua paixão diante deste cenário para nos depararmos com o nosso pecado, pois em nosso pecado que nosso Senhor parou nessa cruz. Jesus, no alto da cruz, mostra a sua humanidade, pedindo àqueles que o crucificaram: dá-me de beber. Quantas pessoas andam sedentas de Deus? Quantos de nós precisamos de Deus, mas buscamos a Deus somente quando precisamos, colocando Deus como se fosse um biscoito de supermercado? Pego quando quero, busco quando preciso. Preciso de Deus, vou à igreja. A minha vida está boa, gosto de Deus. Sou cristão, de quarta-feira de cinzas a sexta-feira da paixão. Jesus mostra sua humanidade, sofre no madeiro da cruz, sofreu por mim, sofreu por você. Nós fazemos jus a este sofrimento do nosso Deus? Fazemos com que a morte dele não tenha sido em vão? Do madeiro da cruz, Deus se entrega por mim, se entrega por você. Olhe para a cruz do Senhor, olhe para o nosso Deus, olhe para o nosso Deus crucificado. Colocaram em sua cabeça um capacete de espinhos, furaram a cabeça do nosso Deus, furaram as mãos do nosso Deus, aquelas mãos que caminharam junto de Deus, que caminharam com o Pai, que caminharam com o Espírito em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, mãos que abençoaram, mãos que tocaram os olhos do cego, mãos que acariciaram o rosto de Maria. Foram estas mãos, as mãos do nosso Deus, que foram furadas por pregos de mais de 12 centímetros. Esta santa mão que fez o bem, esta santa mão que abençoou, foi furada pela maldade humana, foi furada pelos algozes, foi maltratada. Será por quê? Pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Quando escolhemos tudo menos Deus, escolhemos o mundo, escolhemos o pecado, escolhemos a maldade, escolhemos as trevas. O mundo vai te oferecer prazer, o mundo vai te oferecer bem-estar, mas só Deus tem o poder de salvar a sua alma. Pense bem, este dia tão diferente faz com que cada um de nós meditemos verdadeiramente se estou sendo um cristão ou se estou
me portando como um pagão batizado. Se busco a Deus, vivo a minha fé, ou quero viver a fé do meu jeito? E quando busco viver a fé do meu jeito, querendo que a igreja se adapte à minha percepção, eu estou sendo cristão de um jeito. Cristão de jeito nenhum. Pense bem. Pense, reflita como estou sendo um cristão em meio à sociedade. Como estou sendo cristão dentro da minha casa. Como estou sendo cristão dentro do meu trabalho. Jesus passou no meio de nós. E olha, ao fazer o bem, o que ele ganhou? Jesus ganhou o martírio da cruz. Fazendo o bem, ele ganhou a morte por cada um de nós. Mãos santas, mãos que abençoaram, mãos que foram estragadas. Olhemos para os pés de Jesus, pés ensanguentados. O seu sangue escorreu por todo o seu corpo. Estes pés que caminharam de um lado para o outro, que visitou Lázaro, que entrou na casa de Marta e Maria. Estes pés que foram lavados com o mais caro perfume. Os pés que a mulher secou com seus cabelos. Recebeu pregos para nunca mais caminhar. A nossa fé perpassa a Sexta-feira Santa. Mas olhemos para o corpo de nosso Deus. Deus que se entrega por você. Olhemos para a cruz do Senhor. Façamos um breve instante de silêncio. Porque Deus morreu por cada um de nós. Olhem para a cruz do Senhor. Olhem para o corpo de Deus desfigurado. Este crucificado diante dos nossos olhos não chega nem perto do que ele sofreu. O profeta disse que seu corpo ficou irreconhecível. Não se via nada além de sangue. Olhem para o corpo do Senhor. Olhem para o corpo desfigurado do nosso Deus. Corpo este que você recebe a cada Eucaristia. Olhem para o corpo do Senhor. Olhem para Deus morto na cruz. A Igreja Católica traz para nós uma reflexão bonita nesta Sexta-feira Santa. Ao olharmos para o corpo de Jesus, todo desfigurado no madeiro da cruz, ao olhar humanamente para um Deus morto, ao olhar para Deus pregado na cruz, ao olhar para o seu lado,
traspassado pela lança do soldado. A igreja olha para Deus derrotado, para Deus que perde para a maldade humana e canta: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A igreja olha para a cruz de Cristo e não enxerga nela a derrota, mas a vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. Por isso, neste momento, nós vamos então tirar a coroa de espinhos que foi colocada sobre a santa face, sobre a cabeça do nosso Deus. Sobre esta santa cabeça perfurada por grandes espinhos, tiremos a coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça do Rei dos Judeus. Rei dos Judeus, tiremos neste momento esta coroa. Neste momento, meus irmãos, com muito cuidado, tiremos o prego que prende a mão direita do Divino Redentor ao madeiro. Ó mão bendita, mão que abençoou as multidões, mão sacrossanta, que tocou a ferida dos enfermos e as curou, mão benfazeja, que acenou o caminho para ser seguido, mão que apontou o erro para que ele não fosse mais cometido, mão fraterna, estendida ao próximo, como nós também devemos fazer. Retirai este agudo cravo, para que possa retribuir este ato de misericórdia tantos benefícios. Ó mão bendita, mão do meu Deus, mão bendita, retirada do madeiro da cruz. Ainda está presa ao madeiro da cruz a mão esquerda do nosso Deus. Permite-me, Senhor, que eu esteja ao menos à tua esquerda, contemplando esta mão com a qual te amparavas, o cajado que guardavas e que guiavas o teu redil, ó bom pastor. Permite-me, Senhor, venerar essa mão oculta de tua destra. Também acariciava tantos que te buscavam e que em ti buscavam consolo. Permite-me, Senhor, muscular esta mão chagada, beijar esta santa mão, para que minha palavra jamais seja confundida ou seja causa de escândalo. Mas me ajude, Senhor, a louvar o teu santo nome. Retiremos esta santa mão, desçamos a mão do nosso Deus. Homens, mulheres de Rio Acima, neste momento onde Deus ainda está na cruz, vamos retirar o nosso Deus da cruz. Retiremos o cravo que pende os pés de nosso Senhor. Retirai-o com cuidado, para que nossa aspereza não fira mais ainda o seu santo corpo, o santo corpo de Jesus inerte na cruz, machucado terrivelmente pela violência daqueles que não aceitavam o seu reino. Cães numerosos rodeiam, o demônio rodeava Jesus Cristo, até no dia em que o Senhor estava pendente na cruz. Lembremos, irmãos e irmãs, daquela cena do filme
a paixão de Cristo, que passa diante de Jesus uma mulher com uma criança desfigurada no colo. Era Satanás jogando na cara de Jesus: se tu és o Filho de Deus, não permita que isso aconteça contigo. Satanás tentou Jesus no alto da cruz. Ele era Deus, ele podia descer da cruz, mas ele escolheu ser fiel. Ele não quis ser covarde, como nós às vezes o somos. Deus foi fiel. Deus, no momento da sua crucifixão, não disse: não me crucifiquem. Deus foi fiel. Pergunte-se também: sou fiel a Deus? Sou fiel à igreja de Deus? A palavra fidelidade se tornou clichê na sociedade, virou frase de traseira de caminhão. A fidelidade foi o primeiro exemplo de Deus, obedecendo ao Pai e entregando-se na cruz para que tenhamos vida. Por isso agora vamos descer o corpo de Jesus da cruz. Desçamos a imagem de Jesus Cristo da cruz. Desçamos o crucificado. Mantenhamos-nos em silêncio rio acima. Desçamos a imagem do nosso Deus crucificado. Tomemos cuidado para que a aspereza do nosso coração não impeça que nosso Deus desça da cruz. Que a nossa falta de fé, que a nossa falta de sensibilidade vira mais ainda o seu santíssimo corpo, já tão ultrajado pelos açoites, pelos cravos, pelo seu pecado. Vamos tirar a imagem do nosso Deus da cruz. Ele, preso no madeiro da cruz, por nossas faltas. Deus morre na cruz, para que você tivesse vida. Se pelo nosso primeiro Pai, pelo homem criado por Deus, o pecado entrou no mundo, por ele, o novo Adão, a salvação chegou para cada um de nós.
Desceram a imagem do corpo de Jesus da cruz. Descemos a imagem da cruz. José de Arimateia, Nicodemos entregaram o corpo de Jesus à Virgem Santíssima, a Senhora das Dores. Bendita seja secundum Maria misericordiam tua, et secundum multitudine miseratiorum tuam, iniquitatem meas, Senhor, Filhos nossos, os pecadores. Maria tomou o seu filho em seus braços. Maria, que enrolou o corpo de Jesus no dia de Natal. Maria, que cuidou do corpo do seu filho desde criança, lavando. Maria, que reclina o corpo do seu filho na manjedoura, hoje recebe o corpo de seu filho destruído, morto em seus braços. Eis a imagem da Virgem Senhora da Piedade, da Virgem e Senhora das Dores. Como nos relatou o querido Padre Antônio Vieira, foram tão expressivos os tormentos da Virgem na paixão do seu Filho, que nos fala São Bernardo: se repartissem todas as criaturas viventes, bastaria esta dor para tirar todas as vidas de cada um de nós. Era tão grande a dor, era tão grande o amor da Senhora, era tão grande o afeto para o seu filho, que ela não queria sair mais de perto dele. Maria, Mãe das Dores, conforta também o coração de tantas mães que já receberam os seus filhos dentro de um caixão, descumprindo a lei natural da vida. Mães que sofrem pelos filhos que são assassinados pelas drogas. Ó Senhora das Dores, interceda por essas mães de Rio Acima, que rezam, que passam noites em claro pelos seus filhos, que estão na boca de fumo, pelas suas filhas, que se entregam ao alcoolismo, à prostituição. Ó Mãe das Dores, interceda por tantas mães que sofrem por aqueles frutos que saíram de dentro de seu ventre. Assim, meus irmãos caríssimos, após descermos o corpo de nosso Santo Deus do madeiro da cruz, vamos caminhar, vamos iniciar a nossa caminhada nas ruas deste bairro que se chama Rosário. Não é mera coincidência, mas sim é no Rosário da vida, no Rosário de Maria, que contemplamos os mistérios da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao andarmos por este bairro chamado Rosário, que nós, homens e mulheres de fé, possamos entender o sentido deste nome deste bairro, que é rezar
a paixão, morte de nosso Senhor. Iniciamos agora esta caminhada, contritos, penitentes, em silêncio. Não é para botar o papo em dia, não é para ficar contando história. Nós estamos fazendo a procissão no enterro do nosso Deus. Na cruz do Senhor, quando colocaram o seu corpo dentro do túmulo, não havia cochicho, não havia conversa, havia silêncio, havia lágrimas, havia tristeza. Caminhemos então rumo às ruas do Rosário para a procissão do enterro do nosso Deus. Amém. Benedicite